Olá pessoal, voltando aí com mais um vídeo de diagnósticos. Nós vamos abrir aqui um Blu-ray, na verdade ele já está aberto, né? É um Blu-ray da Samsung, modelo 5500. Ele é um ótimo aparelho por ter vários recursos. Ele faz o switch do HDMI, né? Tem saída HDMI, duas entradas, saída ótica digital, tem uma interface wireless aqui para algum opcional da Samsung e também tem entrada de rede. Ele possui também as saídas e entradas de áudio e vídeo analógicas, componente e analógico aqui normal. Tem entrada para iPod, vou dar uma focalizada ali, opa, focalizou. iPod e saídas amplificadas no formato 5.1 Surround. A reclamação aqui desse Blu-ray é que ele não funciona. Levado numa assistência, condenaram. Soltou um cheiro de fumaça assim que eu liguei ele em bancada. Eu desliguei logo imediatamente para ver o que se passa. Ao abri-lo, observei que já foi mexido, né? Através de soltura aqui do conector e tá meio amassadinho. Mas eu observei também que o problema dele é de fonte. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 partes. Aqui é a fonte de alimentação, o circuito responsável por pegar a energia elétrica vinda da rede através da tomada, abaixá-la para alimentar o bloco amplificador. Aqui nós temos 6 amplificadores independentes do tipo MOSFET, tratados por um processador de áudio. E aqui nós temos uma placa que possui uma CPU, um processador, uma interface de vídeo e aqui um switch HDMI, um hub HDMI. Possui também memórias RAM igual a um computador. Também temos aqui um sintonizador. Vamos chegar para cá. Esse aqui é o bloco sintonizador de FM. Então ele possui rádio também. Nós temos também uma picape laser do tipo Blu-ray. Então ela é capaz de ler CD player, DVD player e também Blu-ray. No processador dele é equipado com alguns softwares que possibilitam a visualização de VIX. Vou pegar aqui a frente dele. Deixa eu dar um pause rápido aqui. Então, a frente dele é essa aqui, ó. Ela possui um controle de volume como única interface para o usuário mexer. O resto é tudo via controle remoto. Possui uma entrada USB e um conector do tipo P2 estéreo, que eu não sei o que é. Talvez seja uma entrada auxiliar ou saída de fone. Aqui só diz USB para essa interface aqui. Deixa eu ver aqui os softwares que eu estava falando. Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu vi em algum lugar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou virar. Olha aí, ó. Esse é o modelinho dele ali, ó. HT5500, HTC5500 XAZ, da Samsung da Amazônia. Eu dei um segundo pause para poder identificar onde é que estava aqui, ó, o logo. Opa, vamos chegar mais para cá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, ele é empurrado por Java. Ele roda um sistema operacionalzinho, um firmware em Java, o qual provavelmente deve ser, deixa eu tirar o zoom aqui, deve ser atualizado através dessa interface USB externa, que ela é direto à placa-mãe. Então, vou voltar ele aqui para a posição original. Bom, o problema
é que a fonte queimou. Ao abrir, eu observei aqui essa pecinha, ó. Deixa eu chegar o multímetro para cá. Olha aqui essa partezinha aqui, ó. Essa aqui, vamos focalizar ela. Opa, será que eu consigo? Botar em autofocus. Aí, ó. Não consegue, não consegue. Não consegue. Ela é uma tampinha desse circuito integrado aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui, posicioná-lo. Tá aqui, ó. Esse circuito integrado aqui. Esse circuito integrado, na verdade, ele é um acoplador óptico, né? E ele explodiu para cima aí, ó. Tá vendo? Voou a tampinha dele. Esse aqui é o... Na fonte, ele é o OC1, ou seja, Optical Coupler 1. Olhando no esquema, tive que achar o manual de serviço dessa criança aqui. Olhando no esquema, eu pude observar que a nossa fonte de alimentação, ela possui dois circuitos independentes. Uma fonte de alimentação que gera 30 volts negativos e 30 volts positivos. E também uma fonte de alimentação que gera tensões de 5.4, 12, e também a alimentação que vai para o display fosfoluminescente. Display frontal. Ele é do tipo válvula, né? Então ele precisa de alimentação alternada para o seu filamento. Aqui eu tenho um circuito oscilador, aqui outro circuito oscilador. Essa fonte aqui, ela só entra em operação quando eu ligo o aparelho. Essa fonte aqui, ela só entra em operação quando eu ligo o aparelho na tomada. Ou seja, entrou 110 volts, já energiza ela fica funcionando 24 horas por dia. Aí você vai me falar, poxa, então os 30 volts, que são as duas tensões mais altas, né, assim, 30 negativo e 30 positivo, alimentam diretamente o circuito do amplificador? Sim. O amplificador fica constantemente alimentado com 30 volts. Então deve haver um outro comando que faça o enable dele, né? Habilitando ele para que ele entre em operação ou fique em standby. Não vem ao caso verificar agora em virtude da pane já identificada na fonte, né? Aqui eu pude identificar que vou pegar aqui para filmar melhor, esse carinha aqui, ó, vamos lá, ele estourou, né? Olha aí como é que ele tá. Então vai ser necessária a substituição desse acoplador óptico. Também o circuito integrado dele aqui, ó, tá rachado. Observa ali, ó, tá rachado. E também eu não consigo iluminar ali, mas tem um resistorzinho aqui, que é o R14. Ele também está danificado, está estourado. Olhando aqui de novo no esquema, o que está em pane é esse CI, esse acoplador óptico, vamos lá, focalizando, esse acoplador óptico e o R14 aqui. Se o R14 queimou, vamos lá, se o R14 queimou, seguindo aqui, também aquele MOSFET queimou. Se aquele MOSFET queimou, também queimou o CI, queimou o acoplador óptico, como a gente viu, e provavelmente os componentes à sua volta pode ter alguma coisa danificada. O transformador não, que ele aguenta. Aí você me pergunta, poxa, por que isso queimou? Ora, se a fonte fica ligada 24 horas por dia, basta ter uma tempestade e manter o aparelho ligado na tomada, para que um surto, um transiente de um raio que caia próximo da sua residência venha pela rede elétrica e danifique o circuito. É claro que aqui na entrada nós possuímos protetores de surto, tá vendo? Aqui tem um transformador que faz o filtro transiente. Tem outro aqui, ó, tá vendo? Segundo. Então nós temos todo um circuito aqui que serve para proteger a fonte de alimentação contra surtos de transiente. Mas nada disso
vai funcionar, ou melhor dizendo, aqui tem como é que eu posso dizer? Não é um centelhador, é um capacitor que drena os transientes para o terra, ó. Então o meu aparelho precisa estar aterrado. Se estiver aterrado direitinho, funciona. Se na sua casa tiver o conector terra, use nos seus aparelhos eletrônicos. Por isso existe o terceiro pino na tomada, agora segundo a ABNT. Mas a pane basicamente é a fonte de alimentação, né? Já verifiquei se existe à venda essa placa inteira na internet e não existe. Então vamos ter que demorar um pouco para consertar, em virtude da pesquisa de pane, troca de componentes, mas não é nada difícil, só ter paciência, coisa que eu tenho de sobra, para consertar essa fonte de alimentação. Vamos supor que a fonte tenha queimado, devido a um curto que veio lá dos amplificadores. Então queimou um amplificador aqui, ó. Um amplificador aqui dessa parte aqui. Um dos 6 aqui entrou em curto, me fez um curto nos 30 volts e acabou queimando a fonte de 30 volts. É possível também. É possível. Então, para isso, o que a gente faz? Identifica aqui, nesse conector de alimentação dos 30 volts, quais são os 30 volts aqui, ó. Então, nós temos aqui pino 1, 2 e 3, o mais 36 volts. Olha lá, tem mais 15 volts até 36 volts. E aqui, menos 15 até menos 36 volts. É uma tensão variável que depende do funcionamento do circuito. Essa fonte, ela trabalha com duas tensões, né? Como o amplificador ele fica energizado, quando está em stand-by, o equipamento, ele fica com 15 volts. Quando entra em operação, a tensão aumenta. Mas vamos lá. Se houver realmente um curto, vamos lembrar aqui, né? Rapidamente. Pinos de 1 a 3 positivo, 4, 5, 6 GND, 7, 8 e 9 negativo. Vamos colocar um multímetro analógico. Por que o multímetro analógico? Porque o multímetro analógico, na função X1 aqui, ó. Opa, não está aparecendo o multímetro? Vamos lá. Na função X1 aqui, ele me gera uma corrente de curto em ponta de prova, na função ohmímetro. Vamos olhar aqui. Ó, esse aqui me gera uma corrente de 150 mA na função X1. Então aqui nas duas ponteiras vai me sair 3 volts, que é a tensão da pilha do multímetro, com uma disponibilidade de corrente máxima de 150 mA. O que significa isso? Significa que eu vou energizar aqui os pinos positivos IGND com 3 volts e depois o negativo IGND com menos 3 volts no meu próprio multímetro. Se houver um curto por parte de um desses amplificadores, a MOSFET vai ser identificado no meu multímetro. Então eu solto o conector. Esse procedimento é para fins de orçamento, pessoal. Então o que ocorre? Eu posso chegar para o cliente e falar assim, eu vou consertar a fonte, mas eu não te garanto que o amplificador está ruim. Aqui a gente já vai fazer esse teste. Ó, fio preto, pino 1, certo? Lembrando, em alguns multímetros, são poucos, se eu não me engano, dos Simpson, a pilha interna, o negativo vai exatamente para o negativo da pilha. O positivo também vai para o positivo. Nos outros, a grande maioria dos outros, esse aqui eu já testei e já vi, a ponteira preta é o positivo da pilha. Então eu vou injetar mais B. Aqui eu tenho pino 1, pino 2, pino 3. O pino 4 eu sei que é GND, certo? Tá lá, GND. Vou injetar mais B aqui, 3 volts, nele aqui. Vamos ver o que acontece? Opa, carregou os capacitores e não aconteceu mais nada. Certo? Aí agora eu vou colocar o meu positivo no GND, pino 1, 2, 3, 4, 5 aqui, e vou injetar menos 3 volts no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, 7, vamos lá. Viu lá? Deu só um pip, pip, carregou os capacitores. Os
circuitos integrados ou transistores que recebem essa tensão de 30 volts não estão em curto. Beleza? A pane, em princípio, é só a fonte de alimentação de baixa. Temos que colocá-la para operar e depois testar ela totalmente. Já dá para ter a ideia do valor que vai ser cobrado aí para o orçamento, mas terá uma ressalva do orçamento, especificando que é possível que haja mais necessidade de conserto na fonte de alimentação. Eu vou retirá-la agora para fazer uma última observação aqui, ver se eu consigo descobrir alguma trilha derretida ou foco de oxidação, o que pode encarecer um pouco mais o orçamento. Vou dar um pause rápido aqui e soltá-la. Bom, eu já soltei todos os parafusos aqui. Tive que soltar aqui também a chave seletora de tensão, porque ela é soldada direto à placa da fonte. Vamos tentar tirá-la aqui, tem um encaixezinho aqui. Opa, beleza. Olha aí a criança. Vamos tirar o aparelho daqui agora. Aqui. E vamos deixar somente a placa da fonte de alimentação aqui. Observar ela aqui. Vou deixar em alto foco, aí a filmagem fica em automático. Parece estar boa, sem oxidação. Vou ter que usar aqui o microscópio eletrônico para observar esses SMDs aqui, para ver se tem algum estragado. Ó, esse aqui, por exemplo, não dá para ler o númerozinho dele. Temos que observar tudo aqui. Aqui nesse ponto aqui, ó, tem um chamuscado, né? Uma mancha parecida que foi chamuscado. O resistor que eu tinha falado é esse aqui, ó, o R14. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. E tá detonado. Opa, consegue ver lá? Iluminação, iluminação. Olha lá, torradinha, criança. É o R14. Então ele denuncia que o MOSFET está danificado. Voltando ele para o lugar aqui. Ó, já pude observar aqui uma coisa. Observe esse OC2. Ele está com foco de corrosão ali, ó. Aquela corrosão esverdeada, conhecida como zinabre. Observe aqui, ó. Ver se eu consigo tirar um pouquinho. Isso aqui acontece devido ao acúmulo de umidade. Às vezes pinga alguma coisa no aparelho, ou até mesmo morando na praia, isso pode acontecer também. Por isso que é importante a gente observar todo o circuito. Observe ali, ó, no ICM1, o mesmo problema. Tá vendo? Esse ICM1, ele tá, embora esteja com corrosão, ele não está rachado, não parece que foi estourado como foi esse aqui. Mas é isso aí, pessoal. A pane está na fonte de alimentação, né? E vamos restabelecê-la, identificando todos os componentes defeituosos e medindo todos os outros que possam estar suspeitos de defeito para restabelecê-la. Em seguida, a gente submete ela ao teste de osciloscópio para verificar as formas de onda, segundo o manual de serviço aqui. Eu consegui o manual de serviço completo dele aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Paginar rapidamente. Completaço. Então vai dar para ver até as formas de ondas no osciloscópio ali, funcionamento da fonte. A fonte de alimentação dele, se eu não me engano, é a página 137. Ó, tem tudo aqui, ó, completinho. Então não tem por que trocar a placa, né? A não ser a necessidade de pressa. Mas ficaria bem mais caro do que restabelecendo a fonte de alimentação. Aí o circuitinho da fonte, aquele que eu imprimi, é conhecido aqui no esquema como SMPS. Falou, gente!
É isso aí. Um abraço a todos aí. Espero que gostem do vídeo. Depois eu volto com, caso o orçamento seja aprovado, o vídeo mencionando tudo que foi feito para restabelecimento. Um abraço.